Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Peguem aí o livro para ir acompanhando a partir do vídeo, né? O texto com o vídeo. Veja aí na descrição também. Assim como faço as anotações de vocês com dúvidas, curiosidades sobre o assunto. Lembrando que a gente está chegando agora na etapa final do nosso ano letivo, também com o quarto bimestre. Então, é necessário mais empenho, dedicação de vocês, para que assim a gente possa concluir um ano letivo com muito sucesso. Então, faça uma atividade proposta e não esqueça de me enviar assim que concluir, tá bom? Vamos juntos para mais uma aula de ciências? Olá, galerinha do nono ano, chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Hoje a gente começa um novo assunto ligado ao que a gente já viu anteriormente na aula passada, a respeito da eletricidade. Hoje a gente vai ver a parte ligada à eletrodinâmica. Vocês lembram a diferença entre eletrostática e eletrodinâmica? Então, a eletrostática, como a gente viu na aula passada, ela busca estudar as partículas que se encontram em repouso. E a eletrodinâmica, ela busca estudar as partículas que estão em movimento. Então, hoje a gente vai ver esse aspecto de movimento que ocorre com as partículas e a gente vai entender mais na parte conceitual. Hoje a gente não vai ter aquela aula com fórmulas e atividade na qual vocês vão estar executando também cálculos, mas sim conceitos. Antes de a gente partir para os cálculos, é sempre bom entender o porquê de fazer aquele cálculo, ou seja, entender o conceito do porquê aquilo acontece. E a eletricidade, ela faz parte do nosso cotidiano em vários aspectos, né? Para você estar assistindo a vídeo aula agora, seja pelo computador ou pelo celular, é necessário o quê? Eletricidade. Assim como para ligar o ventilador, TV, geladeira e vários equipamentos. Então, o que vai desempenhar aí o funcionamento dos equipamentos elétricos, por exemplo, é o deslocamento ordenado de partículas com carga elétrica pelos fios condutores e pelo circuito do equipamento. Além disso, durante o seu movimento, as partículas interagem com os átomos e as moléculas que compõem o condutor, produzindo diferentes resultados. Todas essas questões, na verdade, vai ser estudadas a partir da eletrodinâmica. E aí a gente vai ver hoje na aula a parte conceitual ligada ao circuito elétrico, à corrente elétrica, aos geradores elétricos, como também a diferença de potencial. Então, vamos começar agora pelo circuito elétrico. O que é o circuito elétrico, gente? Então, uma corrente elétrica ela pode persistir indefinidamente se as cargas circulares de uma malha fechada, o qual chamamos de circuito. As cargas são mantidas em movimento por um campo elétrico. Alguns componentes de um circuito elétrico são o condutor elétrico, ou fio, que é conectado a uma fonte de alimentação, de modo a formar uma malha fechada, assim como também nesse circuito a gente conta com um receptor. Não é necessário, mas costuma estar presente. É um dispositivo alimentado pelo circuito, tal como uma lâmpada, um ventilador ou um alto-falante. Tem a fonte de alimentação, que geralmente é uma bateria, e o interruptor, que também não é necessário, mas costuma estar presente, que é o dispositivo utilizado para abrir e fechar o circuito. Então, pessoal, o circuito elétrico, ele é composto basicamente por esses componentes, os fios condutores do dispositivo a ser acionado e um gerador.
No entanto, muitos circuitos elétricos possuem um interruptor, como eu falei para vocês, que é capaz de ligar ou desligar o dispositivo. Quando o circuito encontra-se aberto, não vai haver um fluxo de cargas elétricas de forma organizada nos condutores e no dispositivo elétrico, e por isso ele não vai funcionar. O que acontece, por exemplo, quando o celular de vocês estão desligado, a televisão, o computador. Então, não vai estar havendo uma condução das partículas elétricas por meio dos condutores, por meio dos fios condutores do dispositivo elétrico. Então, quando fechamos um circuito, as cargas elétricas se movimentam de forma organizada nos condutores e no dispositivo elétrico, fazendo funcionar. E esse fluxo organizado de cargas elétricas por um condutor, a gente chama de corrente elétrica. E aí vocês podem estar visualizando, a partir das duas imagens colocadas, o circuito aberto e o circuito fechado. Então, no circuito aberto, geralmente o aparelho ele vai estar desligado, não vai estar funcionando. E no circuito fechado, o aparelho vai estar fazendo o quê? Para que ele funcione? Vai estar tendo o fluxo de cargas elétricas de maneira organizada nos condutores. E aí faz com que o aparelho ele fique ligado. E a gente vai ver também, a partir daí, que a corrente elétrica, ela pode se apresentar de dois tipos, que é a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua, as cargas elétricas fluem no mesmo sentido o tempo todo. Um exemplo é a corrente elétrica criada por uma bateria. Já a corrente alternada, o sentido do movimento das cargas varia. Um exemplo é a corrente elétrica criada por uma tomada de parede. Que aí, na corrente alternada, geralmente, pessoal, vai ocorrer um processo talvez também de vai e vem. E o aparelho utilizado para medir a intensidade da corrente elétrica é um amperímetro. Amperímetro é a unidade também é usada para medir a intensidade da corrente elétrica, é o ampere, que é um nome dado para homenagear o físico francês André-Marie Ampère, que ele fez importantes descobertas e que contribuiu bastante no estudo do eletromagnetismo. E geralmente a corrente elétrica, ao passar por um condutor, ela produz alguns efeitos. E esses efeitos vão ter uma aplicação no cotidiano nosso. Por exemplo, a gente vai ter o efeito térmico, que quando uma corrente elétrica passa por um condutor, ele se aquece e é aplicado em chuveiro elétrico, aquecedor, assim como também ferro de passar, forno elétrico. A gente vai ter também o efeito magnético, que é quando a corrente elétrica passa por um condutor, ela produz um campo magnético semelhante ao campo produzido por um ímã. Por exemplo, a campainha, o portão elétrico, a trava elétrica, o eletroímã. A gente também tem o efeito químico, que é quando a corrente elétrica passa por algumas substâncias. Ela vai provocar reações químicas, que é o que é aplicado em bateria, pilha, processo industrial de cromação. E fisiológico. Quando a corrente elétrica passa pelo nosso corpo, ela provoca alguns efeitos em nervos e músculos, provocando um choque elétrico. E dependendo das circunstâncias, um choque elétrico pode até causar a morte de uma pessoa. Então, o coração, ele é posicionado naturalmente por estímulos elétricos. Em casos de fibrilação do coração, ou seja, quando esse órgão ele começa a bater de forma desordenada, ou quando os batimentos do coração ele cessa, é necessário ter um estímulo de maneira artificial
por meio de uma corrente elétrica que geralmente é produzida por um desfibrilador, que aí vai estimular o retorno da frequência dos batimentos cardíacos. E os geradores, a gente vai estar vendo aí que quando utilizamos o equipamento elétrico, temos que fornecer a ele energia elétrica. Para isso, geralmente utilizamos pilhas ou conectamos a rede de distribuição de energia elétrica por meio de uma tomada. Esses são dois exemplos de fontes de energia elétrica, também conhecidos como geradores elétricos. Esses dispositivos são capazes de transformar um tipo de energia, como a mecânica, em energia elétrica e de manter uma corrente elétrica em um circuito, ou seja, eles fazem as cargas elétricas se movimentarem de maneira organizada. E existem diversos tipos de geradores. Temos os mecânicos, os químicos e também os fotoelétricos. Os geradores elétricos mecânicos, eles vão transformar energia mecânica em energia elétrica. A gente tem como, por exemplo, fontes de geradores mecânicos, a parte do movimento, né, a transformação a partir dos ventos, né? Os geradores das usinas eólicas são responsáveis por transformar a energia mecânica em energia elétrica. A gente também vai ter os geradores elétricos químicos, que fornecem energia elétrica por meio de reações químicas. É o caso que acontece com baterias e pilhas. E o funcionamento desses dispositivos ele é baseado na troca de elétrons entre as substâncias. E nas baterias, principalmente de veículos, existe também algo que a gente chama de acumuladores. Esses acumuladores são constituídos de diversas placas de chumbo, óxido de chumbo e também de ácido sulfúrico. E nesse tipo de bateria acumuladores, elas podem ser recarregadas. Ou seja, quando elas descarregam, tem como fazer o recarregamento delas, para que assim elas mantenham o nível de partículas para disponibilizar energia. Assim como a gente também tem as pilhas, que são as pilhas secas, que são muito comum utilizarmos no nosso cotidiano, e elas são constituídas por uma haste de carvão mineral, que é o polo positivo, que é mergulhado em uma pasta contendo várias substâncias químicas. Todos esses elementos encontram-se em um recipiente cilíndrico de zinco, que é o polo negativo. As substâncias que compõem a pasta reagem com o carvão e com o zinco, separando as cargas elétricas e gerando a energia elétrica. Com o uso prolongado das pilhas secas, elas param de fornecer energia e tornam-se inutilizáveis. No entanto, atualmente as pilhas secas estão sendo substituídas também por pilhas recarregáveis, até porque como tem essa composição a partir de substâncias químicas, ao ser colocada e descartada em lugares indevidos, tipo solo, pode gerar alguns prejuízos para o ambiente. E quanto à diferença de potencial, a gente vai ver aí que a gente usa muito o termo popular voltagem, que refere-se a uma grandeza física, que é muito importante no estudo da eletricidade, que é a tensão elétrica, também conhecida por diferença de potencial. E para a gente entender melhor a diferença de potencial, é bom a gente considerar, por exemplo, uma pilha com 1,5 volts. Em cada polo dessa pilha existe cargas elétricas de sinais opostos. Essas cargas que se encontram separadas possuem energia potencial que movimenta os elétrons ao longo do condutor,
de um polo a outro em um circuito fechado. Por convenção, adotou-se o sentido da corrente elétrica como do polo positivo para o polo negativo, que corresponde ao sentido do movimento das cargas positivas. Quanto maior a diferença de potencial, maior será a tendência dos elétrons se movimentarem pelo condutor. E no sistema internacional, estabeleceu-se que a unidade de medida da diferença de potencial é o volt, nome de homenagem dado também ao cientista que contribuiu para a parte do estudo sobre o eletromagnetismo, Alessandro Volta. No caso das pilhas comuns, a diferença de potencial de cada uma delas é de 1,5 volts, que é bem pequena se for comparada à gerada por outros dispositivos presentes em nosso cotidiano, como a bateria do automóvel, que fornece 12 volts, e a rede elétrica residencial, que geralmente fornece nas tomadas uma diferença de 127 volts a 220 volts. A gente compra equipamentos também a partir de voltagem, né? Aqui no Nordeste, na Paraíba, aqui em Sumé, os equipamentos têm que ter 220 volts. E São Paulo é 110 volts. Se a gente traz o equipamento que foi comprado lá com a voltagem de 110 e liga na tomada, ele vai queimar. Então a gente tem um prejuízo por conta dessa intensidade das partículas de elétrons sendo geradas no meio do circuito elétrico. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Obrigada por ter chegado até aqui. Em caso de dúvidas, vocês podem me procurar, que eu estou disponível para esclarecer, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem.